Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos mais alguns problemas para matemática quarto ano. Nos problemas que trago aqui nesta ficha, que vou resolver, falo um bocadinho sobre frações, de uma forma bastante simples, e trago também algumas questões com divisão com números decimais, que é sempre, há sempre dúvidas na divisão com estes números, e então trago-vos alguns problemas para explicar ou para fazer revisão dessas matérias. Então, o primeiro problema. Só de referir que as fichas estão disponibilizadas no site fichasparaestudar.net. Eu deixo-vos também o link aqui na descrição, portanto podem sempre clicar diretamente e para poderem imprimir a ficha e fazerem a resolução. Então, um grupo de amigos dividiu uma pizza em 10 fatias iguais. O Eduardo comeu 3 fatias da pizza. Indica sob a forma de fração a parte da pizza que o Eduardo comeu. Então, como é que nós vamos fazer a fração? Portanto, na parte de baixo, que se chama denominador, nós vamos colocar a quantidade total de fatias da pizza, que neste caso são 10. Na parte de cima, que chamamos numerador, vamos colocar aquilo que nos é dito, neste caso, que o Eduardo comeu as 3 fatias de pizza. Então, a fração que representa a quantidade de pizza ou a parte da pizza que o Eduardo comeu, são 3 décimos. A Joana comeu 2 fatias da pizza e disse: comi 1/5 desta pizza. Concordas com esta observação da Joana? Justifica a tua resposta utilizando palavras, cálculos ou esquemas. Então vamos fazer da mesma forma que fizemos para o Eduardo, vamos também aplicar, portanto, vamos colocar em fração aquilo que, portanto, a parte da pizza que a Joana comeu. Então, temos novamente no nosso denominador o número 10, porque são 10 pizzas, 10 fatias da pizza, e na parte de cima vamos colocar as 2 fatias da pizza que a Joana comeu. De facto, não é 1/5, mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma coisa chamada simplificação da fração. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos tentar encontrar um número pelo qual eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Como são ambos números pares, então significa que eu posso dividir o numerador por 2 e também vou poder dividir o denominador por 2. O que significa que nós vamos ter uma fração equivalente que será 1/5. E o que é que isto quer dizer, frações equivalentes? Significa que se eu dividir 2 por 10, porque o meu traço de fração, como se chama este tracinho, representa uma divisão. Então, significa que se eu dividir 2 por 10 ou 1 por 5, eles vão dar exatamente a mesma coisa, ok? Neste caso será 0,2, tá bom? Depois, o Bruno, que estava com muita fome, comeu metade da pizza. Quantas fatias de pizza, deixa eu só colocar aqui, comeu o Bruno? Então, neste caso, fazer metade significa sempre dividir por 2. Então, nós neste caso vamos dividir, muito simplesmente, os 10 por 2. Então, o Bruno comeu 5 fatias da pizza. Próximo exercício. O Gonçalo foi às compras com a mãe. Para fazer as compras, a mãe levou o seguinte valor: 2 notas de 100 euros e uma nota de 50. Então, o valor que a mãe levou, vamos colocar aqui por cima, ainda antes de resolvermos os exercícios, porque é importante também perceber isto. O valor que a mãe levou. Ela levou 100, 100, mais 100, porque ela levou 2 notas de 100, mais 50. Então, temos 250 euros, ok? Então, vamos à primeira linha. Quanto dinheiro gastou a mãe em calças?
Então, se nós formos ver, diz no enunciado que foi gasto metade do dinheiro em calças. Então, nós vamos simplesmente, eu vou colocar aqui a operação deste lado para ter mais espaço, vamos colocar 213, portanto, vamos dividir por 2, não é? Então, vamos colocar ali o primeiro apóstrofo no número que é igual ou superior aqui ao algarismo que está no divisor. E, portanto, basta o primeiro apóstrofo vou colocar no 2. Em 2, quantas vezes há 2? Há 1. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. É assim, eu nesta conta que é bastante simples, eu não vou colocar a subtração. Eu sei que fazem-no habitualmente hoje em dia. Eu até vos deixo aqui no canto superior direito um link para verem um vídeo que eu já partilhei, aliás, mais do que um, para explicar como é que a diferença entre os métodos de cálculo de divisões. Portanto, o método que se fazia antigamente, ou que se ensinava, que se deixou de ensinar tanto, pelo menos presumo que hajam alguns professores que ainda ensinem, mas que foi um método que foi deixado. E o método que é ensinado atualmente, em que se faz a subtração aqui na conta. Eu, neste caso, como é uma conta bastante simples, não o vou fazer, está bem? Mas podem ver os vídeos para perceberem as diferenças entre cada um dos métodos. Então, continuando, portanto, 2 vezes 1, 2 para 2, nada, vou baixar o 1. Em 1, quantas vezes há 2? Não há, nenhuma vez. Então, 2 vezes 0, 0 para 1, 1. Vou baixar o 3. Em 13, quantas vezes há 2? Há 6. 2 vezes 6, 12 para 13, 1. E vou tentar que a minha divisão dê resto 0. Portanto, vou acrescentar aqui uma vírgula, mais um 0, e vou baixar esse 0. Okay? Em 10, quantas vezes há 5? Em 10, quantas vezes há 2? Há 5. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Tenho aqui uma casa decimal, aqui não tenho nenhuma, portanto só vou colocar aqui uma casa decimal. Lembrando que o número de casas decimais que eu coloco no quociente é resultado da subtração entre as que estão no dividendo menos as que estão no divisor. Como aqui não tenho nenhuma, então só vou colocar essa casa decimal. Então nós percebemos que o dinheiro gasto em calças foi de 106,5, não é? Portanto, vou pôr assim deste lado. A mãe gastou 106,5 euros em calças. Depois, sabendo que as calças custaram todas o mesmo valor e que o preço de cada uma foi de 35,5, quantos pares de calças comprou a mãe do Gonçalo? Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que ela gastou 106,5, portanto 106,5 euros em calças e, sabendo o valor de cada uma, eu vou distribuir esse valor total pelo preço de cada calça. E assim vou descobrir o número de calças que a mãe comprou. Então vamos lá, portanto vamos dividir aqui 106 por... Aqui vou desprezar este zero porque ele não interfere com nada na operação. Lembrando que quando fazem divisões com números decimais, não precisam de se preocupar no momento em que estão a fazer o cálculo. As casas decimais não interferem nesse cálculo, elas só são depois verificadas, portanto só no final da operação é que vamos olhar para o número de casas decimais que o dividendo e o divisor têm, para fazerem aquela subtração que disse ainda há pouco, e saberem a quantidade de casas decimais que vão colocar no quociente. Mas enquanto fazem o cálculo, não há problema nenhum, é como se os números não tivessem essas vírgulas, está bem? Neste caso, vou utilizar o método atual das divisões, que é trabalharem o divisor, os algarismos do divisor, todos ao mesmo tempo. Então, apóstrofo, onde é que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui. Então, ao lado, aqui 0, vou fazer as multiplicações. Das vezes 5, 10 e vai 1. Das vezes 5, 10, 11 e vai 1. Das vezes 3, 6, mais 1, 7. Vamos fazer mais outro. 3 vezes 5, 15 e vai 1. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. E temos exatamente o valor que temos ali. Então, o nosso quociente é 3
e vou colocar ali a subtração do valor correto, porque temos uma operação ou divisão exata que dá resto zero. Então vamos verificar o número de casas decimais. Quantas tenho eu no dividendo? Tenho uma, menos uma do divisor, dá zero. Portanto, significa que eu não vou colocar nenhuma casa decimal no meu quociente. Então, a mãe do Gonçalo comprou 3 pares de calças. Depois, entretanto, próxima pergunta. Pergunta quanto gastou com as camisas. O que é que nos diz? Diz que gastou um quarto do valor de 213, foi gasto em camisas. Fazer um quarto significa que nós vamos fazer a quarta parte desse valor, ou seja, vamos dividir os 213 por 4, ok? Então vamos lá. Aqui já não posso colocar no 2, vou colocar no 21, porque 2 é inferior a 4. Em 21, quantas vezes há 4? Temos o 5. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Vou baixar, desculpem, o 13. O 3 neste caso. Em 13, quantas vezes há 4? Há 3. 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Desculpem que isto ficou desfocado. Ok. Depois vou tentar perceber se a minha conta poderá dar resto zero. Vou baixar este zero que estou a acrescentar. Em 10, quantas vezes há 4? Há 2. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. E vou acrescentar mais um zero porque eu sei que o 20 é divisível por 4. Em 20, quantas vezes há 4? Há 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Ok? Então, vamos então aplicar a regra das casas decimais. Portanto, tenho 2 casas no dividendo, menos 0 casas no divisor, então significa que eu tenho que colocar 2 casas decimais no meu quociente, tá bem? Então, a mãe do Gonçalo gastou 53,25 € em camisas. Ok? Última questão. Agora, pergunta em relação aos sapatos. E o que é que nos dizem? Dizem que depois destes gastos todos, que o que sobrou deste valor foi gasto em sapatos. Então, o que é que eu vou fazer? Portanto, primeiro que tudo, vou somar os gastos que eu já tive. Portanto, foram 106,5 mais 53,25, ok? Um truque para não se enganarem na questão de quando os números têm ambos vírgula, é fácil dizer vírgula debaixo de vírgula, não é? Que é a típica indicação ou sugestão. Mas a questão surge dúvida quando um dos números não tem vírgula. Então, o que eu costumo dizer para evitar confusão, e assim podem aplicar, tenha vírgula, não tenha, é colocarem a letra U por cima da unidade do número, de cada número, está bem? E saberem, e quando forem colocar a operação, saberem que esses dois números têm que estar um debaixo do outro. E depois é uma questão de organizarem os algarismos. Portanto, então eu sei que tenho que ter o 6 e o 3 logo em baixo. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho o 0, 1, aqui tenho o 5 e depois aqui tenho o 5 ao lado do 3 e deste lado o 25, ok? E assim não há problema nenhum em relação à colocação dos algarismos ou dos números na operação. Aqui não tenho nada para somar. 5, quanto muito tenho 0, não é? 5 mais 2, 7. 6 e 3, 9. 5 e 1. Então, a mãe já gastou, neste caso, 159,75. Então, para sabermos o que é que ela gastou com os sapatos, ou seja, é para sabermos a diferença entre este valor já gasto e o total que ela gastou, não é? Portanto, vamos subtrair a esse total
o valor já gasto. Ok? E assim vamos descobrir quanto é que ela gastou em sapatos. Então, tem aqui uma ótima questão em relação à sugestão ou à dica que vos dei anteriormente, que é, como tem um número inteiro e um número decimal, não conseguem aplicar a questão de vírgula abaixo de vírgula, não é? Então, a tal sugestão de unidade está aqui. Nos números decimais, a unidade está sempre antes da vírgula, está bem? Para não haver confusão. E agora, eu sei que eu tenho que ter o número 3 e o 9 por baixo. Aqui 213, aqui tenho o 5 e o 9 e vou colocar ali 75, ok? Agora, há aqui uma questão importante que é, eu não posso andar para trás, portanto eu não posso dizer, por exemplo, 5 para nada, porque eu não tenho aqui nada, não é? Então, para não me esquecer que eu não posso andar para trás nas contas de subtrair, eu vou preencher os espaços vazios com 0. E o que é que isso vai fazer? Com que, espero eu, não é? Que se lembrem que não podem dizer 5 para 0, mas 5 para 10, está bem? 5 para 10, 5. A dezena que eu não estou aqui, que estou a dizer, mas ela não está lá, vou adicioná-la cá em baixo primeiro, antes de fazer a diferença. Então, vou recomeçar a conta. 5 para 10, 5. Este 1 vou adicionar em baixo. 7 mais 1, 8. 8 para 10, 2. Vou adicionar novamente aqui deste lado, porque tenho ali uma dezena que não estou a ver. 9 mais 1, 10. 10 para 13, 3. Somar aqui novamente. 5 mais 1, 6. 6 para 11, 5. Outra vez o número 1 aqui adicionado. 1 mais 1, 2 para 2, nada. Então, significa que a mãe do Gonçalo gastou 53,25 em sapatos. Em sapatos, exatamente. Portanto, vamos só completar aqui a resposta. A mãe do Gonçalo gastou 53,25 em sapatos. E pronto, tem aqui uns exercícios, uns problemas para matemática quarto ano, com divisões, subtrações com números decimais. Portanto, tem uma série de operações que poderão causar dúvidas aos alunos. Espero que ajude a entenderem melhor estas operações ou estas divisões. Se tiverem alguma questão, é só deixarem nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.